Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso culto online. É uma experiência maravilhosa para mim estar participando desse momento com vocês e é com muita alegria que damos também abertura a mais um culto missionário. Eu quero convidar você a orar comigo neste momento, a entregar toda a tua ansiedade a Jesus, porque Ele prometeu na palavra dele cuidar de você e a gente vai se desfazer de tudo aquilo que rouba a nossa atenção, que compete com o nosso Salvador, e a gente vai buscar Jesus nesse momento, tá bom? Feche seus olhos, ore comigo. Meu Deus e Pai, nós te louvamos pela tua grande bondade, pelo privilégio de pertencer ao Senhor. Neste momento adentramos a tua presença, Senhor, com alegria, com ousadia. Queremos te louvar, queremos engrandecer o teu santo nome. Por favor, Senhor, seja conosco, abençoe a tua igreja, que onde o teu filho e a tua filha estiver neste momento, eles sejam impactados, Senhor, pelos louvores, pela palavra, que o coração deles, Senhor, se derrame diante da tua presença, porque a razão dessa reunião é o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o privilégio. Prepara, portanto, Deus, os nossos corações para te louvar e para receber a tua santa palavra. É a oração que fazemos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós vamos louvar ao Senhor nesta noite com o hino Santo Espírito e eu convido você a louvar junto com a gente.
e fazer discípulos é uma missão que a Convenção Batista Mineira tem buscado cumprir a cada ano. Contudo, de maneira extraordinária este ano, as campanhas missionárias têm lidado com um grande desafio. 56 campos missionários no estado de Minas Gerais dependem do resultado desta campanha, que tem sido atrapalhada, tem sido embaraçada por essa pandemia do novo coronavírus. Muitas igrejas estão fazendo seus cultos missionários de maneira online, de maneira remota, assim como nós. Mas nós não podemos permitir que este momento nos leve a um menor envolvimento. Antes que nós possamos usar aquilo que Deus colocou sob nosso cuidado, sob a nossa administração, afinal somos apenas isso, somos meros administradores, tudo pertence a Deus. Então que a gente possa administrar aquilo que Deus colocou sob nosso cuidado, de maneira fiel, de maneira a honrar ao Senhor também, nos dízimos, nas ofertas e de maneira especial com nossa oferta missionária. Nós, neste momento, vamos conhecer mais um campo missionário do estado de Minas Gerais. Você vai acompanhar comigo neste vídeo. Medina. Situada na região do Vale do Jequitinhonha, Medina possui uma população estimada em 21 mil habitantes. A economia desta pequena cidade gira em torno de indústrias e serviços e algumas comunidades rurais. A igreja, após passar um tempo sem líder, recebe como missionário o pastor Samuel Nascimento, que chega com a responsabilidade de revitalizar a fé, a relação dos irmãos com Deus e implantar novos ministérios. Nós chegamos aqui em Medina, nessa cidade maravilhosa, completou um ano. Mas foi um desafio muito grande para a nossa família. Fomos convidados para fazer parte de um projeto de revitalização. Encontramos um grupo pequeno em nossa igreja, porém, um grupo motivado. Para cumprir este objetivo, ele trabalha na formação de líderes, dedicando-se ao discipulado. Deus nos deu a estratégia de começarmos um discipulado com a igreja, prepará-la para um projeto de evangelização, mas um discipulado muito intenso. Após o discipulado, eu me sinto preparado para arrumar mais discípulos e salvar vidas para o Senhor Jesus. A gente tem como preparar outras pessoas, porque a gente está sendo preparado. E assim nós fizemos um discipulado de liderança, compondo uma equipe sólida que honra a missão de ser e fazer discípulos. Tenho me preparado muito para fazer mais discípulos, porque a nossa missão é essa, em ser e fazer discípulos. Aquilo que a gente aprende com o que Cristo ensinou na leitura da palavra, a gente pode aplicar a outras pessoas e fazer com que elas compreendam basicamente da mesma forma que a gente pôde compreender, para entender que nós somos chamados para sermos discípulos, cumprindo o ID que Jesus Cristo ordenou. Você pode fazer isto indo, orando, compartilhando e ofertando para a expansão da obra missionária. Através dessa campanha, Ser e Fazer Discípulo, nós estamos desafiando as nossas igrejas batistas do estado de Minas Gerais. Participe, contribua através da campanha e do PAN. E assim muitas vidas serão alcançadas para a honra e glória do santo nome do nosso Deus. Desafiamos os batistas mineiros a ser e a fazer discípulos. Neste momento, eu quero convidar você a orar pelos missionários. Nós vamos levantar um clamor pelos nossos irmãos que estão envolvidos em missões em nosso estado
e por esse maravilhoso projeto missionário que inclui, inclusive, a plantação de igrejas em cidades onde não há trabalhos batistas, onde a igreja é pequena ou, quiçá, inexistente. Nós precisamos nos envolver nisso. Uma das formas como você pode se envolver é com a sua oração, algo que faremos agora, mas você pode ir além também, enviando a sua oferta missionária. Se você assim o fizer, eu peço que entre em contato também conosco, com o nosso tesoureiro, avisando que foi depositada uma oferta cujo destino é oferta missionária, e também adotando missionários através do plano de adoção missionária. Nós vamos deixar para você o link do PAN, um QR Code que te direciona diretamente para a página de adoção de missionários. E vamos colocar também um QR Code à conta da igreja. Após essa oração, se Deus assim tocar o seu coração, sinta-se livre no Senhor para depositar a sua oferta. Deus e Pai, te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é generoso e cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque os teus filhos missionários estão sendo cuidados, estão sendo abençoados, até onde nos consta, até este presente momento, o sustento não faltou. Mas, Senhor, estamos em meio a um grande desafio. Nunca tivemos, Senhor, essa dificuldade de ter que usar tecnologia e de maneira remota enviar a nossa oferta. Mas aqueles que estão no campo dependem disso. Então, por favor, que o Senhor possa tocar os corações dos teus filhos neste momento, para que possam se envolver com missões, depositar sua oferta missionária. Obrigado pelos pequenos grupos da Igreja Batista Vida e Paz que estão se envolvendo, realizando caldos, venda de pão de queijo, uma cantina virtual está acontecendo nesse momento para abençoar e atender a necessidade da obra missionária. Mas queremos fazer mais, Senhor. Por isso, por favor, abençoe o teu filho e a tua filha, porque nós só te damos daquilo que o Senhor nos dá. Não é o contrário, não fazemos barganha. O Senhor nos abençoa e o abençoado retribui e abençoa também. Então que não falte o pão aos teus filhos amados, que não falte nada no lar dos teus queridos. E que essa bênção que o Senhor nos deu alcance os missionários. Queremos também, Senhor, orar pelo sustento espiritual dos teus filhos, porque não é só uma questão financeira também. A luta espiritual, nossa luta não é contra carne e sangue. Teus filhos estão desbravando, estão militando em realidades difíceis e precisam do teu cuidado, Deus. Por favor, que o teu Espírito Santo os abençoe, os encha, que o teu Espírito Santo lhes dê ânimo para continuar servindo ao Senhor na missão, com a mesma alegria que agora te servimos, Senhor. E neste momento passaremos a ofertar. Em nome de Jesus, Deus, é que oramos. Amém, Senhor. Amém.
tema hoje é Vivendo como um Povo Missionário. Nosso texto está no Salmo de número 96, Salmo 96, versículos 1 ao 3. Convido você a ler comigo nesse momento. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre todas as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Amém. Viver como um povo missionário é o chamado de cada filho de Deus. Se você nasceu de novo em Deus, isso significa que a razão da sua existência, o motivo pelo qual Deus te empresta a vida, é o fato de que você tem um trabalho a realizar. Há cerca de um mês, nós falávamos acerca da Missio Dei e ficou bastante claro que Deus tem uma missão. E depois disso, ao longo desta campanha missionária, essa realidade foi ficando cada vez mais clara. Chris White, que é o autor do livro A Missão do Povo de Deus, ele explica essa missão da seguinte forma. Segundo ele, não é tanto questão de Deus ter uma missão para a sua igreja, mas sim o fato de Deus ter uma igreja para a sua missão. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja é que foi feita para a missão. Dito de outra forma, é a missão que dá sentido à igreja. Uma igreja que deixa de se envolver com missões, ela está perdendo seu propósito e breve pode deixar até mesmo de existir. Portanto, para continuar existindo como igreja fiel, é essencial que vivamos como um povo missionário. O texto que lemos inicialmente é riquíssimo ao nos mostrar princípios que norteiam o nosso viver missionário. Eu destaquei alguns desses princípios que eu quero compartilhar com vocês, 3 deles pelo menos. E o primeiro princípio é o seguinte: nós vivemos como um povo missionário quando nos dedicamos a louvar ao Senhor. Observe o versículo 1 que diz: cantem ao Senhor todas as terras. Imagine toda a terra cantando ao Senhor. Gente de todos os lugares, de todas as nações, todos os povos, línguas, culturas, tribos, etnias, todos unidos cantando a Deus. Imagine o maravilhoso som deste louvor, o louvor de cada língua com suas peculiaridades, com seus diferentes sotaques. Pense nisso por um momento. Tudo isso, meu irmão e irmã, está no plano de Deus. O apóstolo João teve uma visão quando estava na ilha de Pátimos, prisioneiro por causa da pregação do Evangelho, e ele relatou o que ele viu em Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10. O texto diz assim: depois destas coisas, vi, e eis que uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e cantavam com forte voz, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. No Éden, o louvor e a gratidão a Deus foram substituídos pela desconfiança e a incredulidade logo após o pecado dos nossos primeiros pais. Contudo, por meio do Evangelho, Deus está restaurando o plano original dele, isto é, substituindo desconfiança pela fé, a ingratidão pela esperança, substituindo desconfiança por louvor. Cada vez que um coração é conquistado pelo Evangelho, uma nova boca se abre em louvor a Deus. A cada vida que se rende a Jesus,
um passo é dado em direção a essa magnífica restauração de todas as coisas, a este cenário maravilhoso onde todos povos, tribos, línguas louvam ao Senhor. Nós vivemos como povo missionário quando nosso louvor se estende além do tempo. Quando os não crentes de todo o mundo veem os nossos lábios abertos, eles enxergam um testemunho poderoso e glorioso da bondade de Deus que é derramada sobre a igreja. Cantar ao Senhor em territórios hostis é um ato corajoso de uma igreja que entende o seu propósito, que é ser sal fora do saleiro, que é ser luz em meio à escuridão. Em segundo lugar, vivemos o propósito de Deus quando nos dedicamos a pregar a salvação do Senhor. Observe o versículo 2. Ele diz: proclamem a sua salvação dia após dia. Pregação não é um discurso sobre nós, não é sobre o que nós achamos ser correto. A pregação é a proclamação acerca de Deus e da história que Ele mesmo revelou na Escritura. Pregar o Evangelho é proclamar a salvação de Deus. Contudo, a mensagem da salvação não será bem entendida e recebida a menos que sua necessidade fique evidente. Para que um homem deseje ser salvo, ele precisa primeiro entender por que precisa ser salvo. Muitas pessoas acham estranho o anúncio da salvação feito pela igreja pelo fato de que ainda não estão conscientes dos seus pecados. Por isso o Evangelho nunca vai ser uma boa notícia, a menos que nós entendamos a má notícia. Não se evangeliza, meu irmão, portanto, distribuindo abraços. Não se evangeliza dizendo apenas, Jesus te ama. Estas ações podem sim abrir portas para a pregação do Evangelho, mas elas de nenhuma forma são o Evangelho. O Evangelho começa com a pecaminosidade humana anunciada. Nós evangelizamos quando proclamamos a verdade de que existe um Deus justo, santo e bom, que criou o homem num ato de bondade infinita, mas este homem decidiu se rebelar contra ele. O Deus bom revelou a sua vontade boa, mas os homens ignoraram essa vontade e decidiram criar seus próprios caminhos. Então Deus enviou profetas no passado, pregadores no presente, com a missão de reconciliar este povo, de mostrar a estas pessoas que suas escolhas eram más. Porém, a uns eles mataram, de outros eles zombaram. A humanidade dá as costas para Deus. Ela pecou contra o maior ser que existe. Por isso, toda ela é merecedora da maior punição que existe. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O pecado precisa ser punido com morte, conforme diz Romanos 6:23. Mas essa morte não é apenas física, ela também é espiritual e eterna. Nós morremos fisicamente quando o nosso espírito se separa do corpo e somos colocados em um caixão, cremados ou sepultados na terra. Então, a morte física vem a ser para nós uma ocasião. Morremos espiritualmente desde o Éden, quando a humanidade decidiu viver do seu próprio jeito e não do jeito de Deus. Então a morte espiritual vem a ser para todos nós uma condição humana. Finalmente, morrem eternamente todos aqueles que, rejeitando o chamado de Deus por meio da pregação do Evangelho Santo, vivem sem se converter a Ele. Estes, diz a Bíblia, serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde sofrerão eternamente. Por isso a morte eterna é um destino. E a única forma
de escapar da morte eterna é crendo em Jesus, é confessando o Salvador. E crer em Jesus, ouça bem, é muito mais do que meramente crer que ele existiu. É acreditar que Jesus é o Filho de Deus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado, Deus feito carne que habitou conosco. Portanto, assim como o Pai é, o Filho é. Este Jesus veio ao mundo viver a vida de obediência que eu deveria viver e não vivi. Ele veio morrer a morte que nós merecíamos morrer. E por isso, sendo ele justo, morreu como um malfeitor na cruz. Ele não foi julgado pelos seus próprios pecados. Jesus não foi condenado por alguma iniquidade cometida por ele. Ele mesmo não cometeu pecado algum. Na cruz, Jesus foi julgado pelo meu pecado, pelo seu pecado. Acerca disso, Isaías, servo do Senhor, que também era profeta, 750 anos antes da morte de Cristo, profetizava a crucificação. E ele disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. A ferida de Jesus, a chaga do nosso Salvador, trouxe cura para os pecados dos crentes. Contudo, embora a oferta da salvação seja feita livremente a todos, o benefício desta salvação é aplicado apenas àqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus, creem no seu sacrifício como suficiente provisão para a sua própria salvação. Essas pessoas de quem falo não confiam nas suas obras para serem salvas, pois nem podem. Romanos 3,23 diz que todos os homens são pecadores. Estas pessoas confiam unicamente em Jesus como caminho de salvação e por isso são perdoadas. Não vão para o inferno eterno, não verão a condenação onde há choro e ranger de dentes. Pelo contrário, desfrutam nesta vida a alegria de serem feitos filhos de Deus e no futuro encontrarão a vida eterna ao lado do Senhor. Isso que você acabou de ouvir é o Evangelho. E ninguém pode se tornar discípulo, ninguém pode ser ou fazer discípulos a menos que escute e creia no Evangelho. Eu e você temos a vida eterna por causa desta mensagem, portanto, temos o dever de proclamá-la. Os homens não podem viver sem conhecer o destino de suas almas. Cabe à igreja anunciar esse destino, pois só ela sabe, só ela tem a palavra de Deus. Deus confiou a nós apontar-lhes o caminho, dizer para onde seus passos e desvios os estão dirigindo. Cabe a nós apontar o caminho da vida e da morte, da perdição do inferno ou do céu, onde está o nosso Salvador. Em terceiro lugar, vivemos a vida missionária que Deus idealizou quando estendemos as fronteiras do nosso Senhor. Veja o versículo 3. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. O Deus da Bíblia, ele não é uma pequena divindade tribal. Ele não é um deusinho com um pequeno cultinho desfrutado por apenas uma etnia. Não! Ele é o Senhor, Senhor de toda a terra. E o desejo dele é que em cada canto da terra se ouça uma canção em seu nome, que em cada lugar deste mundo haja pessoas que o adorem, e ele nos deu a missão de alcançar este povo que ele quer salvar.
A sua existência, a tua existência, não encontra justificativa em você mesmo, mas no Deus que quer ser conhecido e adorado. Você existe por causa dele. Você existe para os propósitos dele. Tudo que você crê, pensa ou faz deve convergir na glória dele. Cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração sem Cristo, um campo missionário. A missão de ir e fazer discípulos pressupõe levar Jesus a cada coração vazio de sua graça. Não podemos, portanto, descansar enquanto existir uma só pessoa que ainda não ouviu o Evangelho de Jesus. E acredite, há muitos que ainda não ouviram. Eles ouviram que Jesus as ama, talvez tenham ouvido que Jesus tem um plano para elas, mas poucas pessoas ouviram o quanto o pecado as faz abomináveis aos olhos de Deus, o quanto o pecado desperta a ira de Deus. Não ouviram que Deus está irado com a humanidade. Romanos 1,18, do céu se revela a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Deus está irado com a humanidade por conta do pecado e desprezo do homem para com sua lei, justa, santa e boa. As pessoas do mundo não ouviram que cada pecado é um ato de rebelião infinito, pois atenta contra a santidade de um Deus infinito, e por isso aquele que assim peca é merecedor de um castigo infinito. Eles não ouviram que, se não se arrependerem e crerem em Jesus, a destruição de Sodoma e Gomorra será como um passeio à Disneylândia comparado com o que os aguarda. Não ouviram tampouco que Jesus é um suficiente Salvador, o que significa que não importa o quanto eles já tenham pecado nesta vida, se eles se arrependerem e crerem em Jesus, terão a vida eterna, longe de todo sofrimento que está reservado para aqueles que não se arrependem, porque Jesus na cruz recebeu sobre si o castigo dos nossos pecados, e o pecado que foi punido em Jesus não pode ser cobrado novamente. A dívida que Jesus pagou pelos que creem não pode recair novamente sobre a minha vida. Por isso, uma vez salvo, eternamente de Jesus. Essa mensagem do Evangelho precisa chegar a cada canto do mundo, a cada povo, a cada cultura, e é por isso que nós pregamos, é por isso que nós nos envolvemos em missões no mundo, em nosso país, no nosso estado, como nesta campanha missionária. Cada vez que um coração sem Cristo se converte, a fronteira do reino de Deus se estende, e você não tem outra missão na vida a não ser estender as fronteiras do reino de Jesus. Em 100 anos, não importará mais quanto dinheiro você acumulou ou quantos pares de sapato você comprou, mas sim importará quantas vidas você trouxe para Jesus. O Salvador te deu apenas uma missão: ser e fazer discípulos. Pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Anunciar entre as nações a sua glória. Pregar entre todos os povos as suas maravilhas. Diante disso, cabe meditar. Será que nós temos louvado a Jesus na presença de toda a terra, ou o nosso louvor está restrito aos templos? Temos coragem e ousadia de louvar a Jesus diante dos homens? Porque Deus quer ser louvado nas praças,
Deus quer ser louvado nos asilos, nos hospitais, nos presídios, nos grandes centros urbanos, na porta do prostíbulo. O louvor a Jesus precisa ecoar, e fazer isso é a nossa missão. Segundo, a salvação em Jesus tem sido pregada pelos seus lábios. Aquele que te deu tudo, aquele que nos deu tudo, apenas te pede uma coisa. A palavra de Deus diz que Deus está presente, Jesus está presente na reunião do seu povo. Portanto, com absoluta certeza, Jesus está aí. Jesus está aí no seu culto doméstico, enquanto você ouve essa palavra. Pergunto, portanto, o que você vai dizer a este Jesus que está aí na tua casa? Você vai fazer com ele uma aliança, um compromisso de servir, de pregar o Evangelho? Ou você vai dar uma desculpa a ele? Ou você vai ignorar o fato de que Jesus está presente e seguir com a sua vida como se este momento constrangedor nunca tivesse acontecido? Estas são as nossas opções. Terceiro, nós levaremos a fama do nome de Jesus por toda a terra, nós aumentaremos essa fama. Você vai estender as fronteiras do reino de Deus através da pregação do Evangelho. A tua pregação fará o nome de Jesus mais famoso na cidade de Ouro Branco e em nosso maravilhoso estado de Minas Gerais. Você quer se envolver na missão de Jesus? Porque você está na presença dele. Esse não é um momento do pastor Léo, esse é um momento de Jesus. Esta palavra não é do pastor Léo, esta é uma palavra de Jesus. E ele está aí com você. Então fale com ele agora em oração. Porque acredite, Jesus está te chamando a um maior compromisso com ele, a uma entrega à obra missionária, a uma dedicação ao único propósito da sua vida. Deus tem uma missão, ele não deu uma missão para a igreja. Deus tem uma missão e a igreja de Deus está aí nesta missão incluída para cumprir isso. A igreja existe para a missão e não a missão existe por causa da igreja, ao contrário. Sirvamos a Deus, irmãos, sirvamos a Deus. Comprometa-se com Jesus. Não há avivamento onde não há compromisso. Não há avivamento onde não há entrega. Não há crescimento quando o povo de Deus não está inteiramente consagrado, dedicado a ser e fazer discípulos. Curve sua cabeça, ore comigo um instante. Deus e Pai, eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo porque o Senhor é o Deus de toda a terra. Porque o Senhor tem um plano eterno e glorioso que é ser conhecido entre todas as nações da terra. E eu te louvo porque esta igreja, a qual o Senhor me concedeu o privilégio de estar pastor, ela é uma igreja que existe com este propósito. Nós podemos estar inseridos em nosso propósito ou desviados dele, mas existe um só propósito para nós, existe um só chamado para nós, e este chamado é missionário. O chamado missionário não é apenas de um, é o chamado de todo o povo de Deus. Por isso, Deus, por favor, sacode o teu povo, desperta do sono e levanta neste lugar. Levanta nesta congregação um exército de crentes missionários que não medem esforços para fazer o teu nome conhecido, cujos propósitos, alvos e metas são medidos, são guiados pelo grande propósito de Deus de fazer discípulos de todas as nações. Essa é a oração que juntos fazemos no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Amém. Oi, se liga na nossa agenda semanal. Às quartas-feiras temos nosso Vida na Vida online. Aos domingos, nosso culto começa às 19 horas. E no próximo domingo teremos a ceia. Então prepare o seu vinho, o seu pão para participar conosco. E não se esqueça, tira aquela foto e envia para a gente. Estamos tendo nosso curso de batismo. Você que deseja batizar, entre em contato com a gente. Estamos realizando também a campanha para arrecadação de cestas para famílias carentes e os profissionais autônomos que estão sem renda nesse momento que estamos passando. Precisamos ser igreja nesse momento. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente. Quer participar de alguma dessas ações? Entre em contato com a gente com esses endereços que aparecem na tela. Até mais!